câncer de mama é o tipo mais frequente nas mulheres. Para o Brasil, são estimados 73,6 mil novos casos, só para vocês terem uma ideia, novos casos em 2024, com um risco de 66 casos a cada 100 mil mulheres. É muito, né, gente? E essa campanha, a campanha do Outubro Rosa, alerta, como eu falei antes, para o diagnóstico precoce e a prevenção. Por isso, hoje, nós convidamos o médico mastologista Dr. Breno Pontes para conversar com a gente sobre o assunto. Bom dia, Dr. Breno, um prazer tê-lo aqui. Bom dia, é um prazer estar aqui pelo convite da TV do Dia. E assim, para a gente conversar um pouco, tirar dúvidas sobre dos casos de câncer de mama, né? E como você viu, né, estima-se no país em torno de 70 mil novos casos de mama, e aqui no Piauí especificamente a estimativa é 900 novos casos, né, é um número em 2024. Muito alto, né? É um bem prevalente. Ao longo dos anos, campanhas são feitas, nós comunicadores estamos sempre chamando a atenção da população, vocês também como especialistas. E aí eu lhe pergunto, por que ainda, não sei se é nenhuma pergunta que a gente possa responder, mas qual é a sua avaliação dessa situação, de mesmo com tantas campanhas e também com o SUS, com instituições oferecendo, como a gente tem aí no Outubro Rosa, exames de graça, as pessoas ainda não têm a cultura de estar sempre se prevenindo? São vários fatores, né? Então, assim, a gente observa que tem os próprios pacientes, né? A paciente que tem vergonha, às vezes ela nota um nó, ela tem receio, e aí ela posterga, né? Procurar o acaba deixando para fazer depois. Exato, por um né? receio de alguma coisa. E também tem a dificuldade do serviço público, né? Eu trabalho no serviço público e a gente se depara muitas vezes com um paciente que chega em estágio avançado, devido a dificuldades de acesso realmente ao serviço público. Bom, e eu gostaria então de saber do senhor quais são logo as primeiras preocupações, a partir de que idade que a gente já deve se preocupar, começar a fazer os exames. Na menina, a gente fala só da mulher, porque mais na mulher, mas sabe que pode também, o homem também pode ter, né? Por favor. A gente está observando uma prevalência em casos de pacientes mais jovens. A gente antigamente observava pacientes mais de 50, 60 anos. E a gente está observando alguns casos de pacientes abaixo de 35, 40 anos, né? Então, assim, a principal maneira mais fácil é o autoexame, o autocuidado do paciente apalpar sua mama e diagnosticar. Tendo esse diagnóstico, procura o serviço médico e aí ele vai solicitar exames de imagem, tipo ultrassom e mamografia. Bom, o senhor falou que também trabalha no serviço público, né? Isso. E que sabe das dificuldades. Então, principalmente para essa mulher, que é uma mulher que não tem acesso à rede privada, não tem um plano de saúde, ou não pode pagar de 300, 400 até 500 reais numa consulta, o autoexame, ele ainda é indicado, porque pelas informações que a gente tem, não estão dando mais tanto incentivo ao autoexame, mas a fazer mesmo o exame em si, né? A prevenção, ir na consulta e fazer com orientação médica o exame. O senhor pode explicar um pouquinho para a gente da evolução desses exames e falar um pouco do autoexame? O autoexame a gente não pode deixar ele de lado. Não é que ele é o primordial, mas a gente não pode esquecer ele. Por quê? Porque quando você sente alguma coisa na sua mama, ou a mama avermelhada, algo endurecido, saída de secreção do bico do peito, então são sinais de alerta para você procurar o serviço de saúde. Claro que isso aí não é patognomônico, né, de câncer de mama, mas já sinaliza para a gente buscar a investigação com exames. Os principais exames é a mamografia e a ultrassonografia, que são relativamente fáceis de ter acesso no serviço público e relativamente baratos para a questão da gestão pública. Certo. Bom, fez o autoexame ou foi ao médico, constatou que tem um nódulo ou um tumor. Queria até que o senhor explicasse para a gente, conversei outro dia aqui com um colega seu, mas a gente não tocou nesse assunto. Quais são as diferenças? Nódulos, nós temos às vezes
dúvidas em relação a isso. Nódulo, cisto, né? Benigno, se é maligno. O senhor pode explicar um pouquinho para a gente essa parte, por favor? Só para a gente ter ideia, alterações benignas da mama e alterações malignas. Pronto. Alterações benignas são cistos, nódulos, ectasia ductal, que é a dilatação do ducto mamário. E assim, alterações malignas são microcalcificações, o nódulo propriamente dito, quando tem característica de malignidade. E aí você faz os exames mais aprofundados, exame de biópsia, por vezes ressonância, para a gente fechar o diagnóstico. Sim. E a mulher sentindo alguma diferença, independente do tamanho, e como o senhor falou, algum líquido, às vezes você no banho, ou você mesmo, como o doutor disse, já não se incentiva mais, mas a gente pode fazer o autoexame. Ele também está incluído, né? E aí você aperta a mama, sente algum líquido saindo e tudo, procurar o médico. Bom, se for constatado, doutor, se for benigno, qual é o tipo de tratamento? E maligno a gente já sabe que tem que começar logo o tratamento, né? Alterações benignas, muitas vezes a gente só faz acompanhamento, ou a cada 6 meses, ou até por vezes anual mesmo, né? Mas é sempre necessário esse acompanhamento frequente. Sim. E quais são hoje os tratamentos que nós temos em relação ao câncer de mama? Deu positivo, deu malignidade, independente do grau que tem, quais os graus ou os níveis, para a gente poder explicar para a nossa audiência, porque popularmente a gente fala, está no começo, dá para curar, o câncer de mama é mais curável, assim como o de boca, então eu queria que o senhor explicasse se realmente é assim e qual é o tratamento. A gente tem que partir do princípio que o câncer de mama ele tem cura, certo? Então assim, dependendo do estágio que a paciente chega para a gente, estágio é o tamanho da doença. Por isso que eu falei. Que o paciente chega para a gente, claro, vai ter a progressão dos tratamentos. Né? Você tem quimioterapia, você tem radioterapia, tem a cirurgia mais conservadora, que você só tira a área da lesão, tem a cirurgia mais radical, que você tira a mama como um todo, mas a ideia principal é que o câncer de mama ele tem cura. Sim. Claro que quanto mais precoce, maior a chance de cura. Cura mais rápida, né? E só para ter um dado, sim. Paciente que chega com tumor de menos de 1 centímetro para a gente, ela tem 98% de chance de cura. Esse é um dado muito importante, Exato. Né? Menos de 1 centímetro, ou seja, bem pequeno, né? Tem chance de mais de 90% de cura. Né? Isso é muito bom. É uma sobrevida muito, né, relevante. Isso. E hoje, doutor, tem as medicações também, né? Além da quimioterapia e da radioterapia, tem também as medicações que têm que ser tomadas, né? Exato. Tem a hormonioterapia, né, que são as medicações que a paciente faz seguimento após o tratamento oncológico, propriamente dito, que é cirurgia, quimioterapia e radioterapia. E tem as terapias-alvo, que são medicações específicas para aqueles tumores, que tem alguns tipos de tumores que a gente faz uns exames mais aprofundados, não são todos os tumores, alguns específicos a gente faz um estudo mais avaliado para poder medicação mais específica para ele, que é o que a gente chama de terapia-alvo. Certo. Olha, existem também, a gente sabe, eu, por exemplo, tenho um caso na família, que existem, as pessoas às vezes dão alternativas, tratamentos alternativos, né? Até a base de cannabis, né? E aí eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre isso, porque a gente tem que ter muito cuidado, né? Alguns, fitoterapia e exercícios, enfim, são até, os médicos até e a ciência aprovam. Mas quando se trata de medicação, né? Ou quando se trata de um outro tratamento, como esse que eu falei, que vem da cannabis, a gente tem que ter muito cuidado. Como é que está esse reconhecimento? Os laboratórios estão fazendo, a gente sabe que tem comunidades indígenas que fazem, enfim, tem que ter todo um cuidado, né? O senhor pode falar um pouquinho, Exato. Atualizar a gente sobre isso? Sim, o tratamento oncológico, né, a gente tem que partir que é a quimioterapia. Né? Existem os tratamentos em paralelos. Sempre a questão, a gente tem que pesar o risco e o benefício. Sim. Claro que a atividade física,
melhora a sobrevida da paciente. A gente sabe que o uso, diminuição do uso de álcool, evitar o tabagismo, são fatores que melhoram a questão da sobrevida da paciente. Porém, tem se divulgado muito essas questões de medicações paralelas. Exato. Fitoterápico, não está muito bem estipulado isso aí. Então, assim, a gente tem que sentar com a paciente, orientar e explicar para ela que o tratamento principal é o quimioterápico, que é o que já vem sendo feito há algum tempo. Bom, então, na avaliação do doutor, não é que isso seja contrário, né? Nem que a ciência diga que não, mas tem que ter todo um cuidado. Estou perguntando isso mesmo com conhecimento de causa na família, porque as pessoas, um fala uma coisa, outro fala outra, e a pessoa, como está doente, ela quer recorrer a tudo para se curar. Então, no caso da cannabis, e a gente tem falado aqui também, pode ser até um tratamento em conjunto, né? Orientado pelo médico, né? Quantidade, dosagem, se pode, se não pode, se é o momento, se não é. Bom, falamos dos tratamentos então, e a gente que é mulher tem muito, principalmente nós, não que os homens não tenham, tem também, mas nós temos muita vaidade com o nosso cabelo, né? É um cartão de visita da mulher, né? A gente tem toda uma vaidade com o nosso cabelo. E aí, a perda de cabelo, muitas vezes na quimioterapia. Algumas vezes não. Hoje temos vários recursos, turbantes, lenços, perucas, as pessoas doam cabelo para fazer perucas, mas em que situações há a perda de cabelo? E como é que a medicina está trabalhando essa parte que é psicológica, né, que é saúde mental, para ajudar até no tratamento de cura da mulher, doutor? A gente observa que, assim, nos grandes centros, né, de tratamento do câncer de mama, a gente tem acompanhamento com psicólogos, com assistente social, né, e médicos em várias especialidades para, em paralelo, ter a melhor resolução, conduzir da melhor forma possível. Sim. A questão da perda de cabelo, muitas vezes ela acontece por conta de uma resposta à própria medicação da quimioterapia. O cabelo cai. Por quê? Porque está tendo uma resposta boa da medicação. Então, quando termina a quimioterapia, o cabelo volta a crescer novamente. Existem no mercado de cosmetria em geral, umas toucas térmicas que diminuem mais essa questão da perda de cabelo. Existem algumas medicações que se tomam em paralelo, mas são caras ainda, não tem tanta disponibilidade no serviço público. Ainda não é tão acessível, né? Não é. Então, mais a rede de apoio mesmo, né? A paciente ser bem acolhida, ser orientada, ter o médico mastologista, ter o quimioterapia, ter a assistente social, ter a psicologia, todo mundo trabalhando em conjunto para ter uma melhor condução do caso. Doutor Breno está falando de algo muito importante, que toda vez que a gente toca nesse assunto aqui, ou mesmo de outra doença, a gente pontua. É a rede de apoio. Se a gente não tiver uma rede de apoio, e aí muitas vezes não se conta só a parte financeira, não. Tá? É o apoio da humanização também. É claro que tem que ter psicólogo, que tem que ter fisioterapeuta, mas tem que ter também o apoio da família, muito importante, que toda a sua família possa estar junto de você nesse momento, lhe dando apoio financeiro, psicológico, de lazer, de toda forma. E aí eu gostaria também de pontuar com o senhor os nossos grandes hospitais que nós temos aqui que fazem atendimento, que é a Universidade Federal, né, e é o Hospital São Marcos. Isso. Hoje, o Piauí sempre foi referência em medicina, mas hoje, quais são os serviços que nós oferecemos? O senhor que também trabalha no serviço público, por favor. Não, tanto o Hospital São Marcos como o Hospital Universitário, eles oferecem uma boa assessoria para os pacientes com diagnóstico de câncer de mama. Ela tem facilidade nos exames, ela tem facilidade nas consultas, ela tem essa rede de apoio, com apoio médico, clínico, com maior facilidade, né? Então, assim, hoje o serviço de saúde
de oncológico no Piauí está bem estruturado, dá um bom suporte ao paciente. Nós não temos muita dificuldade em relação à realização de exames, de imagem, em relação à quimioterapia, em relação ao tratamento cirúrgico em si. Por exemplo, semana passada nós tivemos um mutirão no Somato de atendimentos, né, no qual foi atendido mais de 1.000 mulheres. Então isso aí desafogou muito a fila de consultas, exames, né? Então são fatos e atos como esses que são feitos nos 2 centros oncológicos que dão um suporte melhor para a nossa população. Ótimo. Bom, e por fim também gostaria que a gente falasse do Outubro Rosa, né? O senhor falou dessa ação e é um símbolo, gente, é um mês, tem um significado muito forte, né? Inclusive foi o mês que deu pontapé inicial aí para outros meses relativos a outras doenças. Mas o senhor mesmo já falou, gostaria de reiterar mais algumas informações nesse final da nossa entrevista. Como é importante um mês como o Outubro Rosa, né? E como a nossa audiência pode realmente aproveitar esses momentos para se inteirar também, não só para ir lá e fazer o exame, que é o principal, e muitas vezes você não tem condições de fazer particular, faz de graça, mas a informação. Queria que o senhor falasse um pouquinho de quanto é importante, quanto essas campanhas são importantes para que a nossa audiência fique bem informada. O Outubro Rosa começou nos Estados Unidos e aí se estendeu pelo restante do mundo, e no Brasil a partir da década de 90. Isso. Né? Então ele vem tomando força, principalmente depois da década de 2000 para cá. As sociedades médicas como um todo entraram muito, abraçaram a causa. A Sociedade de Mastologia, de Ginecologia também, elas andam muito em conjunto. E é um mês que a gente tem essa abertura, tem essa conscientização, tem um apelo para a população maior. Não que nos outros meses não ocorram a questão dos exames, tudo não. Apenas a questão da informação perante os grandes meios, ela fica mais difundida. Isso. Bom, doutor Breno, muito obrigada pelas informações, pela sua participação aqui no Bom Dia News. E eu gostaria que o senhor deixasse, então, seus contatos ou redes sociais para aqueles que não tiraram ainda todas as dúvidas, né? E para quem também quer saber mais sobre a questão da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Muito obrigada. Eu que lhe agradeço o convite aqui da TV, para a gente ter conversado aqui nessa manhã de segunda-feira sobre questão do câncer de mama e tudo. E estamos disponíveis para qualquer dúvida, procurar entrar em contato com a gente e a gente tirar dúvidas mais específicas.